Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimentar, obviamente, e saudar a presença do Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e nas vossas pessoas cumprimentar e saudar todos os homens e mulheres que diariamente prestam serviço, quer à Guarda, quer à Polícia de Segurança Pública e que nos honram com o seu trabalho e da forma digna como desempenham as suas funções em defesa dos nossos concidadãos, do nosso património e da pátria. Nós, ao fazermos este requerimento e ao solicitarmos que Vossas Excelências possam estar presentes, tem muito a ver com o princípio de que nós olhamos para o papel do legislador e para aquelas que são as funções da Assembleia da República e temos considerado desde o início que, ao invés de legislarmos avulso e com a interpretação política, que nem sempre é correta, devemos ouvir as partes e devemos ouvir quem, na realidade, conhece o terreno e quem conhece, de uma forma muito particular, aquilo que estamos aqui a falar. Os relatos são claros. Nós consideramos que esta questão do alavancar e do aumento da violência no namoro poderá não ser um aumento, poderá ser, sim, um aumento da denúncia e da exposição daquilo que hoje em dia temos conhecimento. Se é verdade que a internet nos trouxe e as redes sociais nos trouxeram coisas boas e positivas, também elas trouxeram um deturpar daquilo que são os valores e os princípios sociais e que acabam por estar expostos também através destas redes sociais e acabamos por ter mais conhecimento. Vossas Excelências sabem melhor do que eu aquilo que me refiro, porque hoje em dia, lamentavelmente, um telemóvel se torna facilmente uma arma contra um agente da autoridade. Retomando a violência no namoro, os relatos são muitos. Durante o período de pandemia existiram oscilações naquilo que são os reportes que foram feitos, quer à Polícia de Segurança Pública, quer à própria Guarda Nacional Republicana, e nós queremos essencialmente, antes de entrarmos num processo legislativo e de considerarmos aquilo que nós opinamos enquanto partido, que obviamente teremos, eu creio que esta questão, e tenho a certeza absoluta que é transversal a preocupação a todos os partidos políticos, independentemente do espectro político onde nos situamos e independentemente de algumas visões ideológicas que depois teremos para aquilo que consideramos que pode ser o comatar ou pelo menos o minimizar da situação. Nós interpretamos esta situação da violência no namoro também como um problema de consequência social e do degradar de alguns valores sociais na sociedade, passa a redundância, e interpretamos que teremos as nossas posições depois de vos ouvir, porque consideramos que essa é a forma certa de o fazer, tentarmos ser o mais práticos, efetivos e simplificados na forma de legislar. O Sr. Presidente da Assembleia da República tem sido consecutivamente recorrente às suas declarações no sentido de que, enquanto órgão de soberania e legisladores, deveríamos ter um posicionamento de simplificar a norma e de a fazer de melhor interpretação e fácil interpretação, não só para com os nossos concidadãos, como para quem tem que a fazer cumprir, que é o vosso caso. Sabemos, e não queremos entrar tanto por aí, sabemos a questão da falta de meios, sabemos os problemas que vão acontecendo em ambas as instituições, mas hoje não é o tema, sendo que poderá estar paralelamente, nomeadamente no aspecto da escola segura, de percebermos a dificuldade que poderá existir na falta de meios. Quer a Polícia de Segurança Pública, quer a Guarda Nacional Republicana, e bem, têm tentado, com os seus meios, fazer alguns programas que são públicos, no caso concreto, o Namoro Não é uma Guerra e também o Não Te Cales, que são campanhas de sensibilização e de enquadramento e de alerta para os jovens, essencialmente. Há um posicionamento claro para nós. Nós, em momento algum, consideramos e aceitaremos que esta questão da violência no namoro ou da violência doméstica, para nós nunca será uma guerra de sexos. Para nós nunca é uma guerra entre homem e mulher, utilizando até uma expressão que ficou sebejamente conhecida por uma deputada e política espanhola. Para nós, quem agride não é o homem, quem agride é o agressor. E, portanto, não toleraremos nem aceitaremos que isto seja colocado como uma guerra de sexos. Aí nós o que nos preocupa é, de facto, a problemática em causa,
tentámos, enquanto grupo parlamentar, legislar em algumas áreas, nomeadamente na partilha de conteúdos de forma não autorizada. Sabemos que a violência no namoro não é meramente física, pode ser psicológica, pode ser noutros campos, inclusive em algumas vezes, económica ou financeira, e da forma como se tem vindo a instalar quase como que algo aceitável, ou pelo menos já implícito na sociedade, quando se assistem a determinadas questões como a posse do telemóvel, a introdução e a cedência das passwords e algumas atitudes compulsivas em consequência daquilo que são as atitudes que a sociedade hoje em dia nos vai dando como normalizadas. Nesse sentido, aquilo que hoje para nós era importante, e pelo menos para nós, enquanto grupo parlamentar do Partido Chega, é de percebermos o contacto que têm tido, a forma como consideram que a situação tem evoluído e também, obviamente, respeitando a vossa farda e a vossa posição, não vos vou pedir que me digam o que está mal, mas pelo menos que nos deixem algumas pistas de forma a podermos entender, enquanto legisladores, naquilo que poderemos melhorar. Nós temos um posicionamento também claro que as penas devem ser agravadas, não temos problema de o assumir, assumimos claramente, assim como achamos que é importante em determinadas alturas e perceber de que forma também podemos proteger quer a Guarda, quer a Polícia, na sua atuação, evitando que algumas das atuações em teatro de operações sejam limitadas por alguma imposição ou lacuna na lei que determine que acaba por ser um impedimento à ação policial, algum contrassenso, vazio ou incongruência por parte da legislação. E o objetivo que nós temos essencialmente com estas audições que requeremos é este o contexto, é o contexto de ouvirmos da vossa parte aquilo que conhecem no território e aquilo que acham dentro do que consideram aceitável transmitir à Assembleia da República, aquilo que consideram que possam ser as limitações que hoje em dia também estão implícitas na consequência do cumprimento da lei, que tão bem a sabem fazer e que durante todos os anos das vossas instituições o têm feito em prol da nossa sociedade, da nossa nação. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Indo às questões, agradecendo desde já as respostas, quer do Sr. Comandante-Geral, quer do Sr. Diretor Nacional, existem aqui umas questões concretas relacionadas com o tema do requerimento, que têm a ver com, nós vimos de facto a questão da diminuição, existe uma oscilação mínima nos números, no entanto a própria APAV veio dizer que não coincide com a realidade. Para nós, a questão da relação da APAV dizer coincide ou não coincide, para nós é completamente irrelevante, não que seja relevante o papel da APAV, não é isso que estou a dizer, apenas para dizer que tentarmos perceber se na realidade subiram, diminuíram e se consideram essencialmente, que é aquilo que para nós é fundamental, que as ações que têm tido enquanto PSP e GNR podem ter tido um papel preponderante em relação a isto. Depois agradecer as respostas que me deram na primeira fase, porque eu considero, pelo menos da minha parte, que o intuito do meu objetivo ao apresentar o requerimento já o cumpri em grande parte, porque consigo retirar das declarações iniciais do Sr. Diretor Nacional e do Sr. Comandante-Geral, consigo retirar já aqui diversas ilações em relação a algumas lacunas, omissões ou falhas da própria legislação e que nos cabe a nós, porque da vossa parte, obviamente, sempre com o sentido institucional que já nos habituaram, deixaram passar aquilo que eu considero que foi a minha interpretação, que pode ser importante para fazermos alterações legislativas de imediato. Gostava de vos deixar umas questões concretas para ambas as instituições que têm a ver. Estamos numa fase em que a própria revisão constitucional irá determinar a transposição da diretiva comunitária que permite a aplicabilidade da lei dos metadados. Consideram que nesta questão, essencialmente, e tendo noção, ou pelo menos a perspectiva que eu tenho, possivelmente errada, que muita da violência no namoro também é praticada e é praticada pelas redes sociais, consideram que deveria ter uma maior abrangência à lei dos metadados e ser de maior acesso. Eu sei que isto é um caso complexo, até porque a decisão de quem vai gerir estas bases de dados de metadados deveria ser de maior facilidade e de acessibilidade por parte das OPCs. A segunda questão tem a ver com o tempo de retenção, vou-lhe chamar assim, dos metadados. Qual consideram que deve ser o tempo mínimo que deveria existir para guardarmos estes metadados? E depois,
Uma última pergunta, tentando cumprir escrupulosamente o meu tempo. Dos relatos que têm, estamos a falar que a maior incidência já tentámos aqui novamente vir com a guerra dos sexos, que nós já explicámos o nosso posicionamento, mas agora aqui no ambiente em que tem mais relatos e maior denúncia de acontecimentos, de práticas de violência no namoro. Estamos a falar em espaço fechado, ou seja, em ambiente doméstico. Estamos a falar que a maior incidência passa em ambiente escolar, em via pública ou nas redes sociais. E se a eventualidade, tendo conhecimento que existe muito em via pública e espaço escolar, se consideram ou não, Vossas Excelências, que deveria existir maior liberdade de atuação para as OPCs no sentido de existir uma maior facilitação por parte da Comissão Nacional para a Proteção de Dados, no sentido de, em determinadas zonas, com uma mera indicação por parte da Direção Nacional da PSP ou do Comando-Geral da GNR, poder ser não tão complexo aplicar a videovigilância. Obrigado. Tempo, mas eu serei breve. Relativamente à questão dos metadados e à questão relativamente à videovigilância. Sobre isso, a minha opinião é de que, obviamente, que em termos de investigação é irrelevante aceder a esse tipo de informação e, portanto, e em relação ao tempo, o máximo tempo possível, desde aquilo no quadro daquilo que a lei nos permite, ou poderá permitir. Relativamente à questão da videovigilância, consideramos que é necessariamente um futuro que temos que percorrer. É absolutamente necessário que haja aqui complementaridade de recursos, por forma a que nós possamos também atuar e rapidamente conseguir identificar agressores e, portanto, isso é uma forma, julgo eu, que terá resultados positivos para a segurança. E sobre isto, julgo que não se me oferece dizer nada e espero ter esclarecido as questões que nos foram colocadas. Muito obrigado. Sr. Deputado, relativamente às perguntas do Sr. Deputado, chega. Portanto, se diminuíram ou não os números, já disse, diminuíram. Relativamente aos metadados e à revisão constitucional dos metadados, qual é a nossa posição? A posição da Polícia de Segurança Pública é claríssima. Portanto, nossa opinião, nem deveria haver qualquer limite para a preservação dos dados. Aliás, uma pergunta que se impõe é, eu percebo que resulta de uma diretiva europeia, não é? E atenção, eu só estou a referir isto, porque também é fundamental para a investigação dos crimes de violência doméstica, como é lógico, não é? Relativamente às localizações celulares, etc, etc. Portanto, para nós não faz muito sentido que haja um limite da preservação dos metadados quando não há limite na preservação dos dados. Passo a explicar. Não há limite para a preservação de uma escuta telefónica. E não é um metadado. É um dado muito mais invasivo dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E não há limite. Porque é cada vez para o metadado, que é um dado anonimizado, que apenas refere uma localização, não sei qual é o conteúdo da conversa, sei só que falaram durante X tempo, entre o telefone Y e B. Para nós não faz sentido nenhum qualquer limite. Até porque, para aceder aos metadados, tal como para ser feita uma escuta telefónica, tal como para ser colhida uma imagem de videovigilância no âmbito de um processo de crime, é preciso uma autorização judicial. Portanto, não faz sentido, sendo que os metadados também só podem ser acessíveis mediante uma autorização judicial, que haja qualquer tipo de limite. Mas essa é a nossa posição, mas é clara nessa matéria. Relativamente à videovigilância, embora não seja objeto do que nos traz aqui hoje, mas, efetivamente, é uma ferramenta fundamental e temos que nos libertar definitivamente dos fantasmas do Big Brother, do Estado Novo, o que seja. Temos que nos libertar desses fantasmas porque é uma ferramenta fundamental para a atividade policial em vários domínios, para a prevenção criminal, para a repressão criminal e, tão ou mais importante, para a resposta policial em tempo útil e em tempo real que pode salvar vidas. Vou-vos dar alguns exemplos. Na prevenção criminal, o sistema de videovigilância da Amadora, neste momento, penso que não estarei a cometer erro nenhum se disser que a cidade da Amadora o Conselho da Amadora é o Conselho que tem a maior cobertura de videovigilância e há uma redução direta entre a cobertura da videovigilância num determinado espaço e os crimes que são cometidos nesse espaço. Ponto final.